Começa agora o programa que vai fazer você buscar o judiciário brasileiro. Quanto é? Quanto é? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa Quanto é? Quanto é? O programa que vai fazer você conhecer o valor das indenizações no Poder Judiciário brasileiro. Todos os casos aqui trazidos por mim são casos verídicos e isto não é um programa de humor. Imagina comigo a seguinte situação: você está na sua casa às 9h30 da manhã e de repente policiais batem na sua porta. Batem na sua porta motivados por uma violência ou por uma denúncia de uma suposta violência contra a mulher. Quem fez a denúncia foi a sua ex-cunhada em relação ao seu irmão. A polícia pergunta onde está o seu irmão e você responde que ele não está em casa naquele momento. De imediato e sem procurar obter maiores informações, a polícia simplesmente entra na sua casa, começa a te agredir e o pior, sem uma autorização judicial para adentrar naquele espaço, sem um mandado judicial. Eu tenho feito inclusive uma série de postagens a respeito de como você deve lidar em caso de abordagens policiais no seu estabelecimento de trabalho ou mesmo na sua casa. Obviamente, depois da intempérie, a pessoa que foi agredida buscou o Poder Judiciário e obteve uma indenização. E aqui nós chegamos ao ponto alto do nosso programa Quanto é? Porque eu quero saber de você qual é o valor da indenização nesse tipo de caso. Opção A, R$25 mil. Opção B, R$2.000. Opção C, R$5 mil. Opção D, R$50 mil. Vou dar um tempo para você pensar, como de praxe, e eu quero fazer algumas observações. Quando a gente trata a respeito do conceito de casa, juridicamente falando, nós temos uma interpretação mais extensiva, porque casa não é basicamente o lugar onde você mora de forma definitiva e habitual. Aliás, eu vou ler para você um conceito que está escrito no livro de Direito Constitucional de autoria do ministro Gilmar Mendes e também do Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco. O conceito de domicílio abrange todo lugar privativo ocupado por alguém com direito próprio e de maneira exclusiva, mesmo sem caráter definitivo ou habitual. E presta atenção, porque casa não é basicamente aquele lugar com telhadinho, com cama, com cozinha, não. O conceito é mais abrangente, porque no conceito de casa inclui-se ainda o jardim, a garagem, as partes externas, muradas ou não, que se contêm nas divisas espaciais da propriedade. Ou seja, você pode sofrer abordagens policiais indevidas, mesmo que esteja em ambientes que não são propriamente a casa, o lugar onde você dorme, onde você mora com a sua família. Então você precisa ficar atento a isso. Nesse caso específico, houve uma abordagem de forma grave. Grave por quê? Porque já disse a vocês lá no conteúdo relacionado a como lidar em abordagens policiais. Se você não assistiu, assista, estamos na parte 2 da série. Porque quando uma autoridade policial deseja adentrar numa propriedade privada, ele precisa ter uma ordem para isso. Ele precisa ter um mandado. Por quê? Porque a Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 11, garante a inviolabilidade domiciliar. O artigo 5º, inciso 11, descreve o seguinte: a casa
é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Então, os policiais se enquadrariam nesta última situação, porque não havia nenhuma das hipóteses anteriores. Já falei para vocês que, em se tratando de atos comissivos, aplica-se a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, consoante o artigo 37, parágrafo 6º. Então, consoante o artigo 37, parágrafo 6º, os policiais, ao agirem de modo indevido, eles automaticamente atribuem para o Estado a responsabilidade em indenizar o indivíduo. E nesse caso específico, e eu já vou entrar aqui na decisão, a prova testemunhal foi muito importante. Por isso que eu faço questão de frisar lá nas séries, que eu quero que você assista, e aqui também. No momento da abordagem policial, é necessário que você tenha testemunhas. Você precisa, naquele embaraço, naquele momento de nervosismo, ter a frieza para poder pedir para alguém ficar com o seu celular, para poder pedir para alguém gravar. Aliás, não espera acontecer. Já deixa esquematizado. Olha fulano, olha ciclano. Combina com a pessoa que está aí assistindo com você. Se algum dia alguém entrar aqui no estabelecimento, se algum dia alguém entrar aqui em casa, um policial, enfim, quem quer que seja, em se tratando de autoridade, por favor, começa a filmar. Se você tem relógio que grava, começa a gravar. É importante, porque depois pode vir a servir como prova. É importante. E falando nisso, eu vou então aqui abordar as testemunhas do caso, porque elas foram, sem sombra de dúvidas, determinantes para que o Tribunal de Justiça do Paraná revertesse a decisão de primeiro grau. Porque, acredite você ou não, ao ajuizar a ação, a pessoa que apanhou dos policiais, a pessoa que sofreu inicialmente com a abordagem indevida, ela perdeu. O juiz de primeiro grau negou o pedido e ainda condenou o autor da ação a pagar R$2.000. Mas o tribunal, depois de analisar as provas, depois de ouvir as testemunhas e inclusive de receber um parecer do Ministério Público requerendo o provimento do recurso, decidiu da seguinte maneira. Vem comigo para a decisão. Olha o que disse o Tribunal de Justiça do Paraná. No caso em análise, os depoimentos prestados na audiência pelas informantes Débora Cristina da Silva Campos e Doralice Marques dos Santos confirmaram que os policiais não estavam munidos de mandado judicial. Mesmo assim, adentraram na residência do autor. Em seu depoimento, Débora Cristina da Silva, esposa do autor, por isso que ela era informante e não testemunha, né? E qualquer outro dia eu vou falar mais a respeito disso, alegou que, abre aspas, os dois policiais colocaram uma viatura próxima da minha casa, do outro lado, tipo no muro que tem do lavacar, e chegaram no portão perguntando pelo meu cunhado Marcelino. A gente informou que ele não estava ali. Aí minha sogra, que também estava no dia, a gente falou que ele não mora aqui. Ele não está aqui. Ele só deixou minha sogra e saiu. Aí eles começaram a insistir, e eu falei que ele não mora aqui e que a gente não sabe nada dele. Indagada pelo juiz de primeiro grau sobre o mandado, a Débora sustentou o seguinte: não tinha nenhum papel na mão, nem nada. Simplesmente meu portão é de madeira. Ele simplesmente abriu o portão, foi pegar ele no terreno ao lado, jogaram ele no chão, algemaram e levaram ele. No mesmo sentido que a Débora, teve uma outra pessoa, a Doralice, que é amiga da família. A Doralice disse o seguinte: eu estava passando na rua, até aí eu não tinha amizade nenhuma com eles. Eu estava indo ao supermercado, aí aglomerou bastante gente ali, e eu também parei para ver. E vi os policiais batendo nele e jogando ele para dentro do camburão. Olha que situação, gente. Eu vi um rapaz alto, um policial alto,
Ele que batia no Roberto e que estava dentro do terreno batendo e que puxou o Roberto para fora e jogou dentro do camburão. Olha que interessante ter testemunhas, é importante. É claro que nem todas as situações, não são todas as situações que vão permitir que testemunhas possam elucidar os fatos, mas sempre que possível é importante que as testemunhas acompanhem, que peçam o mandado. Qualquer pessoa tem esse direito, e eu falo sobre isso nas postagens também. Peça o mandado, não tenha vergonha. Ah, mas ele não vai querer apresentar, não tem problema, você está gravando. Por isso que você está gravando, por isso que tem pessoas ali te ajudando, porque isso em algum momento vai ser utilizado. E o policial que fez a abordagem, ele também deu a sua versão, e logicamente uma versão diferente. Vamos ver o que disse o policial militar Marco Aurélio Belletti. Ele afirmou o seguinte: houve a solicitação de uma moça que havia sido agredida pelo seu marido. Daí a gente localizou essa senhora. Ela nos levou até a residência do irmão do marido dela, que seria, no caso, o senhor ali. E daí, nós chegando no local, a gente indagou o senhor sobre o irmão dele. Daí ele veio começar a falar palavras de baixo calão contra a equipe, que a polícia só aparecia quando não precisava, que quando precisava de viatura, ela não aparecia. Daí a gente foi relevando pelo fato dele estar nervoso, estar bastante alterado no momento. Ele começou a desacatar a equipe, a gente começou a relevar, tendo em vista que ele é um senhor, pai de família, a gente consegue discernir quando a pessoa tem uma boa índole ou não. A gente começou a relevar, mas chegou um determinado momento que infelizmente a gente teve que tomar as medidas necessárias. Na verdade, a gente tentou dominá-lo e ele veio a fazer uma força, ele veio tentar, ele não quis ser detido. A gente teve que usar a força moderada e necessária para a gente poder conter ele. Volta para mim. É lógico que a polícia, diante do juiz, ia dar uma versão que justificasse a abordagem, mesmo que sem mandado. Então, eles procuraram justificar o ato sob um suposto ato de rebeldia, um desacato, que na prática não aconteceu. O fato é que a polícia errou ao entrar na casa sem mandado. E mais, eu também falei sobre isso nas postagens, sobre como você deve agir. Na hora do calor, por mais que você ache injusta a abordagem, não diga palavras que possam parecer, não estou nem dizendo ser, palavras que possam parecer ofensivas ao policial. Não fica falando que vai denunciar, que vai na casa X, Y, falar mal deles, que policial não serve para nada e etc e tal. Não faça isso. Grava, se puder. Se não puder, chama alguém para acompanhar você. Você tem esse direito, porque no momento oportuno você vai poder falar sobre os excessos eventualmente cometidos. Bom, como eu falei, a prova testemunhal foi importante, inclusive a do policial, para poder contrapor as informações e permitir que o julgador chegasse a uma conclusão. E a conclusão, cá para nós, não poderia ser outra. Houve a condenação, porque houve, na verdade, um extrapolamento. Não foi cumprido o regramento constitucional que garante a inviolabilidade domiciliar. E aí, a condenação foi de, fala aí minha voz, R$5.000. Exatamente, R$5.000, essa fortuna que certamente serve para reparar o dano, não é verdade? Fala você em casa. R$5.000, opção C. Se você optou pela opção C, você acertou. Claro que eu não preciso nem falar a respeito do valor da indenização, acho que você consegue tirar suas próprias conclusões. Eu quero agradecer a você que ficou comigo em mais um programa Quanto É. Para você que não me conhece, eu sou Ian Santos, advogado. Conte sempre comigo. Vejo vocês no próximo programa.